falando bom dia, né? Sempre falo boa noite. E o fundo é o mesmo, mas a luz fica diferente, né? Porque eu tô com a luz do dia hoje. Abrindo aqui nossa live. Coloquei o título aqui, Hipnoterapia e a Constelação Familiar. Então hoje a live vai ser um pouco diferente. Eu vou trazer aí um convidado. Só baixar um pouquinho aqui o volume do som, que eu tô meio que gritando. Eu vou trazer hoje um convidado para falar um pouco sobre essa questão da hipnoterapia, né, desse tipo de técnica, explicar um pouco mais e fazer o link aí com a constelação familiar. Vou só esperar ele entrar aqui, que a gente começa a nossa live. Eu sei que é um horário desafiador, né, mas a ideia é a gente fazer aqui na live do Instagram para que a gente possa depois salvar, tanto aqui no Instagram como no YouTube, para ficar mais fácil. Eu achei que ficaria melhor a gente fazer em formato de live. E aí eu vou aguardando ele aqui. Enquanto, né, para você que está assistindo isso ao vivo ou para quem vai assistir isso depois, eu sempre gosto de tirar as cartinhas, né? Já vou deixar as cartinhas aqui. Só vou esperar o Glauco entrar e a gente tira as cartinhas primeiro, antes da gente começar, porque as cartinhas sempre dão algum direcionamento para a live e um direcionamento mesmo na vida, né? Então a gente consegue, enfim, né, se conectar com o que a gente precisa, né? Eu tenho feito um curso que fala o seguinte, né, que traz essa questão pra gente do que a gente fica muito... Eu sou uma pessoa, né, que fico pensando muito no que tem que fazer. E muitas vezes a gente já tem a resposta, né? E fala o seguinte, nesse curso, que a pergunta e a resposta estão no mesmo lugar, né? Então a pergunta e a resposta estão sempre no mesmo lugar. Então a gente tem a resposta dentro da gente, é que a gente não confia tanto. Mas as mensagens às vezes vêm também como esse facilitador, né? De simplesmente colocar isso pra gente. Vou só mandar uma mensagem aqui pro Glauco para ver se ele já consegue entrar aqui. E a gente começa a falar sobre isso, tá? Já mandei aqui para ele. Enquanto isso a gente vai se conectando aqui com o momento presente, né? Pensando um pouquinho em tudo que a gente tem vivenciado, né? Em todas as coisas que a gente tem vivenciado nesse momento, né? Sobre a gente mesmo, mas também no coletivo, né? O que a vida tem convidado aí pra gente olhar é esse coletivo, né? Essa consciência coletiva, a inconsciência também, né? Como isso é forte. E a gente também pode contribuir muito nessa questão, né, de se conectar dessa maneira também com o coletivo, de mover aí a nossa consciência para isso. Eu acho bem importante a gente pensar sobre isso. Mas enquanto isso a gente vai se conectando aqui bem com o momento presente. O Glauco entrou aqui, eu vou convidá-lo para a gente começar. Deixa eu só ver como que eu faço, eu nem lembro mais como faz para convidar. Deixa eu... ver se deu certo. Vamos ver. Pronto. Ver se... Se não, Glauco, você tenta pedir. Acho que deu. Deixa eu só me ajeitar aqui, senão não aparece, corta minha cabeça. Vou ficar um pouquinho mais para trás. Tirar aqui. Luiz, tá me Ainda vendo? não, tô só vendo uma... Tô vendo uma coisa cinza, hein? Você tá me vendo e ouvindo bem? Peraí, Agora, peraí. agora Ah, foi. agora foi. Eu tive que vir mais para trás, porque quando a gente divide a tela, fica... né, a gente não fica no mesmo ângulo. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Luiz. E aí, como Tô você bem tá aí? também. Tranquilo? Que bom que deu certo, né? Então tá bom, tá. Nossa, às vezes eu lembro que algumas lives eu entrava, nossa, mas demorava para acessar, meu Deus do céu, é Instagram, internet, É verdade. conexão. Falei, essa modernidade às vezes ajuda, mas quando dá de enroscar, aí o negócio não anda. Bom dia aí para quem está entrando também. E também acho que esse horário, né, Glauco? Esse horário facilita, porque quando a gente Sim, faz no horário que está todo mundo, e aí parece que fica mais congestionado, demora um pouquinho mais. é. Só testando aqui, você está me ouvindo bem
vendo bem, né? Eu só não tô te Tá me vendo, ó. vendo? Eu só não tô te vendo. Não, Bom, eu te vejo aqui. Vê se o não pessoal, consigo te quem ver. tiver aqui Não, online. ó, mas te ouvindo tá tudo certo. Se você tá conseguindo me ver, as pessoas estão conseguindo nos ver, Tá. tranquilo. O Tá importante é bom. isso. Pessoal, vamos perguntar para as pessoas. Pessoas, vocês estão É, nos quem tá vendo? aqui Vendo só me eu e o ajuda aqui Luiz? a. É isso. Dá um joinha aí, se sim, se não, se vocês É, conseguem nos ver. E eu não consigo ver o Luiz, mas ele eu me tô vendo vê. o Glauco, eu tô em cima, o Glauco Então, tá embaixo. Tô ouvindo bem você, Glauco. isso. E tá tudo certo para mim. Voz Não sei se é alguma tranquila. coisa aí Então, beleza. do celular, ó. Pode ser às vezes o Paulinha. meu aqui. Paulinha É, falou que tá dando para tá ver. sim, tá vendo nós dois. Ó, pessoal, dá um sim aí se vocês estão Uhum. nos vendo nós dois aqui na Tá. imagem de vocês aí. Que eu não enxergo o Luiz. Mas para mim tá tudo bem. Vamos na voz aqui, que o Se você importante é. quiser entrar e sair e entrar de novo também, tá. Não, Beleza. vamos tocar o barco, imagine, Vamos lá, tá vamos embora. tudo certo, né? A gente aceita do jeito que Vamos vem. falar desse tema. Vamos falar desse tema maravilhoso aí, porque Instagram tem É, horário, né? Senão daqui a pouco ele cai e tira nós isso. aqui do local, pronto, já era, né? Vamos lá. A gente vai fazer, vamos tentar aí, obviamente, fazer em torno de 1 hora, mas não vamos passar disso, porque a gente Ok, sabe que, né, tanto você, eu e todo mundo aí, né, tem os compromissos, esse é um horário diferenciado, mas a gente vai sim, salvar essa live aqui. Então, eu vou salvar ela aqui no perfeito. Instagram e também salvo depois no meu canal do YouTube para a gente registrar isso tudo, né? O Glauco, eu esqueci de comentar com você ontem que eu sempre, quando faço as minhas lives, eu gosto de tirar as cartinhas para ver que mensagem que vem. Eu tenho um baralho da constelação Opa, e um que é do oráculo, porque às vezes ele direciona um pouco do que a gente, claro, né? A gente já tem o que a gente vai falar, que é a hipnoterapia e a constelação, mas às vezes ele ajuda a gente a ter uma mensagem ou algo assim. Posso tirar? Tá. pode, lógico. Vou tirar primeiro aqui da constelação e não vou ler, tá? É que você não está me vendo, mas eu não vou ler. Ó, tirei da constelação. Vou tirar Tá. a do oráculo. O pessoal está vendo aí que eu estou embaralhando. E agora eu vou tirar. Pronto. Vamos lá. Deixa eu ver o que vem da constelação. Ó. A constelação, o baralho fala o seguinte, ó, lei do pertencimento. Pertencer à nossa família é uma necessidade básica. Pois é, né? Total, lei do pertencimento. Falando de constelação familiar, né? E todas essas dinâmicas que a gente vai falar aqui na live, acho que caiu bem, né? Ó, a fala aqui, essa outra carta é um pouco desafiadora. Não é o momento oportuno. Poderá haver desperdícios de recursos materiais e humanos. Eu sinto aqui, né, quando eu tiro essa carta para mim, né? A gente tem que, a gente às vezes confia pouco, né? A gente fica às vezes forçando algumas situações para que aconteça da maneira que a gente quer que aconteça, né? A gente quer ter o controle da situação e nem sempre eu costumo falar o seguinte, que a cura não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. Porque às vezes a Exatamente. cura pode realmente tirar a gente de um centro, né? Ou trazer a gente para uma realidade que não vai ser o melhor. E às vezes o melhor não é o que eu penso, às vezes vai ser melhor ainda, né? A gente fala, não, tem que ser assim, sei lá, eu vou. Essa oportunidade de negócio eu não fechei, porque eu precisei dessa oportunidade de negócio. E aí vai lá, a coisa vai ficar torta, não fecha aquele negócio, ficou mal. Só que às vezes passa o tempo, você fecha 2 negócios daquele, ou você aprimora o seu trabalho e descobre uma nova função ali para servir, que vai ser muito melhor, né? E a gente às vezes tem essa falta de confiança, né, no universo, em tudo, né? Então acho que tem a ver com isso. Acho que são boas cartinhas para a gente iniciar. Ô Glauco, como você é meu convidado, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história, o que você faz, e depois eu me apresento aqui. Beleza. Bom dia a todos. Bom dia aí, Luiz. Obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Glauco, eu sou psicoterapeuta, eu trabalho com hipnoterapia. E lógico, dentro da hipnoterapia, lógico, já vem já de cara a hipnose, né? Lembrando que hipnose é uma técnica, né? Não é uma terapia. E dentro da hipnoterapia eu trabalho, lógico, com a hipnose, eu trabalho com a constelação, eu trabalho com a programação neurolinguística e outras técnicas que eu vou trabalhando isso com cada paciente. Hoje eu tenho já 5 anos, já quase 6 anos já que eu estou clinicando. Faço atendimentos online e presencial também, né? O pessoal fala, nossa, mas online também? Sim, online também. Muitos online, Uhum. aliás, estão surgindo bastante. É,
Eu atuo assim presencialmente em Piracicaba, né, no espaço Vitalità em Piracicaba, é um espaço ali voltado aí para atendimento das pessoas nessa área de saúde, né? E também é uma escola de psicanálise, né? Então eu atuo ali dentro. E online, estou em casa e estou atendendo todas as pessoas aí dentro do Brasil, fora do Brasil, né? E é um prazer estar aqui, um prazer a gente estar falando sobre esse assunto, falando sobre isso, que é um assunto ainda muito polêmico e as pessoas, eu acredito que tem muita dúvida ainda, né, para saber sobre esse assunto. Mas Também é tenho isso, pessoal. dúvidas, eu vou esclarecer com você agora, vai ser ótimo. Bom, eu sou o Luiz Oliveira, eu sou terapeuta, né? Eu falo que eu sou terapeuta e consultor. Eu trabalho com a terapia, a técnica principal é a constelação familiar e a constelação organizacional. Também faço consultoria para empresas, para profissionais e para o negócio. Eu falo que eu uso também a constelação como técnica principal, porém a gente vai utilizando outras técnicas no decorrer aí da nossa vida. Também utilizo o PNL e outras técnicas que a gente vai aprendendo dentro do processo para criar um método próprio para fazer aí a constelação, né? Então, eu acredito hoje que eu tenho formatado um modelo para que se adapte também no online, em primeiro lugar, porque eu atendo online, né? Total 100% hoje. E aí eu vou utilizando essas técnicas para ficar mais claro aí o processo. Eu comecei em 2018, mas eu fiz uma transição de carreira, né, em 2020. Em 2021 aí que eu abri a empresa e estou trabalhando com isso desde então, muito feliz. E é isso. Obrigado também pelo seu tempo, né? Eu sei que esse horário é desafiador, mas para a gente vai ser bem bacana. Trazer esse tema que você falou que é Sim, polêmico, né? E eu acredito que seja um pouco, porque eu vejo alguns comentários, pessoas, e com muitas dúvidas, na verdade, né? Às vezes a pessoa tem um entendimento por desconhecimento mesmo, né? Do que é essa técnica, né? Então, o que você trouxe ali no início, achei interessante, que é hipnose é uma técnica, a hipnoterapia, não sei se é uma é uma, ferramenta, né? é uma É uma terapia, terapia. né? Dentro É dessa uma terapia, é terapia, uma você usa a ferramenta hipnose. terapêutica. Então, acho que já é Isso. uma diferença, né? Porque as pessoas ficam um pouco nessa dúvida. E o que, que seria, então, como que você classificaria dentro do seu, tanto que você aprendeu na técnica, quanto que você utiliza? O que, que você define que seria essa técnica de hipnoterapia? Então vamos lá. A hipnoterapia, como o próprio nome fala, é uma terapia breve, rápida, porque ela é focada no único ponto do paciente. Por que ela fala, mais rápido? Por quê? Porque é exatamente isso. A gente traz aquilo que mais incomoda o paciente e nós aprofundamos esse tema junto com o paciente. Lógico, o que a hipnose tem a ver como técnica dentro da hipnoterapia? A hipnose, eu diria que é assim, é 5% de todo o tratamento. O que significa, né, hipnose? Né? Se você pegar lá no dicionário, se você pegar lá Bom, nas descrições, hipnose significa estado de concentração. Então, assim, quando você está assistindo um filme, quando você está no cinema, você está já num estado de hipnose, você só não sabe. Você está no estado de concentração. Então, a hipnose hoje, ela trata exatamente isso, de ajudar você a se concentrar na terapia. Tá, mas se é 5% da hipnoterapia, o que a hipnoterapia realmente trabalha? A programação neurolinguística, que nós chamamos de PNL. Ela trabalha muito mais, são mais de 40 técnicas dentro da PNL que a gente pode desenvolver dentro da hipnoterapia. Ou seja, trazer conteúdos inconscientes pro consciente e ressignificar, ressignificar é dar um novo olhar sobre aquele trauma, aquele recalque, aquele sentimento, né, sobre aquela situação, é ter um novo olhar para que você comece a se comportar de uma forma diferente. Né? Então, e lógico, né, esse é o grande carro-chefe da hipnoterapia, a programação neurolinguística. Né? Eu até falei um pouco da constelação, mas como que entra a constelação? Né? A constelação ela entra tanto na anamnese, que eu faço anamnese com os meus pacientes, até utilizando a constelação, que você, Luiz, vai poder falar até um pouco mais, a gente até falar como que a hipnose pode trazer conteúdo já no começo, né, de um tratamento, até para a gente poder entender, né, o que está acontecendo. Porque uma coisa é o que o paciente fala, né, uma coisa é aquilo que a gente identifica dentro da constelação. E durante o processo, né, eu também aplico algumas técnicas de movimentos dentro com os pacientes ali dentro da hipnoterapia, né. Eu junto, né, eu fiz essa junção
dentro desse processo terapêutico para ajudar o quê? O paciente. Eu olho o Uhum. paciente, E- eu tento identificar o que é melhor para ele naquele momento, o que está acontecendo com ele naquele momento, e vou mudando a técnica, vou mudando o olhar que eu tenho para alcançar o máximo possível do potencial dele, para que ele possa realmente melhorar. então você classifica, né? Na verdade, essa é a técnica, que a hipnoterapia é uma forma de você se concentrar, focar no que você precisa. Então, por isso que você usa a técnica de hipnose dentro da Exatamente. hipnoterapia e outras técnicas para você poder ter o foco. E aí, com esse foco, você acessa o que você precisa no seu inconsciente e começa, então, a ressignificar algumas histórias. É isso? Exatamente, né? Porque assim, se você não tiver focado, é o mesmo que assim, que você entrar dentro de um set clínico, quando eu faço set clínico, eu falo dentro de um espaço, né, onde você tem ali o divã, ou tem a cadeira e tem seu analista, se você não se ficar concentrado no que está acontecendo ali contigo, com você, como que você vai realmente, como É. fala, tratar? Porque as pessoas às vezes vêm do trabalho, a gente entende, vem do trabalho, está dispersa, né? Mas aquele momento é um momento seu. Uhum. Aquele é o seu instante que você pode falar tudo o que você precisar falar. O terapeuta está ali para isso. Só que assim, a gente usa um pouco da técnica até para ajudar nessa, porque a pessoa vem ansiosa, vem pensar o que eu vou falar, o que eu vou fazer, e enfim, ela vem com N questões dentro dela. Então a gente utiliza a técnica até para a pessoa relaxar um pouco. Né? Não é só se concentrar, mas é o Faz sentido. relaxar, fica tranquila, fica calma, né? Abaixa essa adrenalina, abaixar toda esse movimento, dessa energia que ele traz de fora para dentro do espaço, ali onde ele vai conversar com o terapeuta. Então, ela serve exatamente assim, para esse motivo também, para dar uma relaxada, para ficar mais calmo, né? Para centrar o pé ali no chão e falar: puxa, estou aqui, agora esse é o meu momento. Eu preciso olhar para mim. Eu não preciso pensar na conta que eu vou pagar, no carro que eu tenho que fazer, Uhum. sabe? Eu não tenho que pensar em É nada, eu tenho sair que pensar em mim. um pouco desse Exatamente. externo, né, do que tá acontecendo ali fora e realmente olhar para dentro. Você me falou isso e eu fiquei pensando hoje em dia, né? As pessoas tá sendo o contrário disso, porque a gente tem muito estímulo de informação, né? Rede social, muita coisa acontecendo e a gente está cada vez mais saindo do foco, né? A gente não Exatamente. entra em foco, na verdade. A gente vai fazendo muitas coisas, gastando muita energia do cérebro e eu vejo que a gente acaba se distanciando desse lugar, né? Então, voltar para isso é muito Uhum. importante, porque a gente está cada vez mais distante disso, porque a gente tem muito estímulo, né? Eu acho que isso acaba Nossa, dificultando demais. bastante. E tem, assim, uma área específica que a hipnoterapia atende, como que é essa parte? Algo específico que ela atende, ou É. seja, pacientes, eu falo dos tratamentos. Na verdade, é assim, a hipnoterapia, eu sempre costumo falar assim, ela trata tudo aquilo que o psicólogo, o psicanalista trata, mas com um foco no único ponto. Essa é a diferença. Nós tratamos tudo, mas com um único foco. Só que assim, lógico que existem algumas peculiaridades, por exemplo, o psicólogo, né, a gente entendendo, eu estou falando isso de um modo geral, Uhum. lógico, não vou esmiuçar isso, né? Estou falando de um modo geral, tá? O psicólogo, para quem entende, ele trabalha a parte comportamental, então ele vai trabalhar o externo do paciente, tudo aquilo que está fora do paciente. O psicanalista, ele vai trabalhar o que está dentro do paciente e um pouco o que está fora também. Então, ele faz a junção dos dois. Uhum. É o que está dentro, né? Sentimentos, sensações, percepções. Então, ele vai trabalhar a nível de inconsciente. Tá, mas o que a hipnoterapia faz? Ela trabalha especificamente o inconsciente, aquilo que está dentro dela. Uhum. O psicanalista já faz isso. E nós aprofundamos isso com as Hum. técnicas. Olha a diferença. Interessante. Nós aprofundamos. E, Né? Então a gente consegue ir dentro das. Não é uma causa, as ah, causas, tá. né? E resolver aquilo que ele está preso. Então, Essa é a por diferença. exemplo, Né? Então, assim, a gente pode. desculpa te Né? Pode cortar. falar. Ele traz uma questão, pode ser em qualquer área, pelo que eu entendi, né? Então pode ser em qualquer área, e ele traz uma questão específica, e aí você foca dentro das sessões, você foca naquilo que ele está trazendo especificamente, porque o cliente vai chegar Exatamente. com muita coisa, né? Ele vai chegar com Muita muitas coisa. questões, a gente tem várias coisas, fala assim, estou ansioso, estou estressado. Só que aí, dentro dessa área, é ir no ponto específico, é isso? Exatamente. Então, assim, quando a gente faz a anamnese, lógico, eu sempre envio uma ficha Uhum. antes para os pacientes, para mim entender o que está acontecendo antes Tá. dele chegar no set clínico.
E aí eu já delineio exatamente o que está acontecendo. E aí quando ele chega no set clínico, e aí eu vou identificar qual é a maior dor dele, o que realmente ele que está olhando, para onde ele está olhando. E através aí de uma análise mais profunda, eu vou conseguir falar, então, a grande questão que você está falando é sobre esse ponto que você precisa tratar. Apesar de você estar falando, eu estou ansioso, tá, mas a ansiedade, ela está ligada aqui. Então aí a gente vai focar nesse ponto. Porque eu vou aprofundar aquela entrevista, vou aprofundar uma conversa que a gente vai ter, usando até a constelação para isso, usando todas, né, as outras técnicas de PNL para isso, num bate-papo, numa conversa, no primeiro momento. E aí, identificado esse ponto, eu vou aprofundar isso. E lógico, tudo que está ligado a ela, obviamente, né? Eu vou aprofundar isso e ficar tratando só isso. Por isso que às vezes o pessoal fala assim, mas quanto tempo demora, né? Geralmente, não é assim, em média, não é que tem um tempo pré-definido, mas em média a gente já percebe que 8 sessões já resolve muita coisa na vida da pessoa. Muita coisa. Né? Então, falando, nossa, eu vou ficar 2 semanas, não vou ficar 2 anos, 3 anos? Não, realmente. Lógico que você está descascando uma cebola, né? Você está descascando aos poucos, só que focado, muito mais focado. Quando você vai focado, né? Então a probabilidade daquela mudança é muito mais efetiva. Né? O pessoal tem um pouco de medo de fazer hipnoterapia, sei lá, talvez por esse show aí que a gente vê essas questões de hipnose aí meio no espetáculo, e aí o pessoal vai lá, parece que está dormindo, está inconsciente, enfim. O pessoal tem um certo medo de fazer por conta disso. O que você acha? E até explicando isso, acho que é importante fazer esse link, porque quando a pessoa está fazendo essa sessão de hipnoterapia, a que grau de consciência ela fica, eu acho que é importante o pessoal saber também. Exatamente. Então vamos lá. Vou trazer a fala de uma pessoa que falou assim para mim: Nossa, Glauco, eu tenho medo de ir e não voltar mais. Eu falei: Voltar? Eu falei: De onde você está querendo? Primeiro preciso saber para onde você foi, né? Você saiu da sala? Você vai sair da sala? Eu não sei. Você vai sair da sala e não vai voltar mais? É isso que você está falando? Não, mas é a minha mente que não sei o quê, que vai sair, eu não volto mais. Falei, mas como assim? Você vai sair do seu corpo? O seu espírito vai sair do seu corpo? Não, falei, me explica um pouco melhor, porque eu também não estou entendendo o que você está querendo dizer. O que vai sair de você? Para onde você vai? É o seu corpo que vai? Você vai flutuar? Vai para a lua? Vai voltar? O que vai sair realmente, né? E aí eu pego essa fala, né? Até para poder mostrar para as pessoas que hoje o que nós vemos na internet é show business, é entretenimento, né? Que aquilo é uma hipnose, lógico, é uma hipnose clássica, que as pessoas utilizam hoje sobre sugestão. Então, essas sugestões, elas acontecem? Acontecem. É real? É real. Só que a sugestão, ela só pode ser aceita se você aceitar isso. Se você aceitar brincar daquilo. É o mesmo assim, eu tenho curiosidade, eu tenho um pouco de medo, mas lá no fundo eu quero saber como que é isso. Eu não consegui lembrar do meu nome, ou ver um personagem que não existe ali, ou falar em mandarim. Isso acontece? Acontece, porque é sugestão. Olha como o nosso cérebro acata sugestões. Através do quê? A hipnose faz você se concentrar e eles utilizam muito a PNL em cima disso. Né? Então, assim, isso acontece no show business. Mas isso tem algum efeito de tratamento? Como algumas pessoas até falam, hipnose e tratamento com hipnose. Cuidado, gente, cuidado. Tratamento não é uma única sessão, não. Você tem várias questões sendo trabalhadas. E não é uma sessão que vai resolver seu problema da sua vida inteira, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Então por isso que eu trago assim para as pessoas, olha, então vamos separar isso, tá? Existem 2 técnicas, a hipnose clássica e como fala? E a hipnose hoje moderna. Então assim, hoje você tem 2 grandes profissionais que inventaram, né, que criaram a hipnoterapia, que é em 1900 que David Ellman, e em 1901 que é Milton Erickson. David Ellman é o que vocês veem hoje na internet, no Instagram, aquele reloginho, pisca, olha, dorme, apaga, enfim, aquela monte de coisa. Então isso é David Ellman. E aquilo é só simplesmente um show business. Você não está apagado, dormir, não, ninguém dorme. Você só fica no estado de relaxamento, você diminui. É como se você tivesse quase dormindo, mas você não está, porque você não pode dormir. Então você está num estado assim, o seu cérebro ele fica calmo, tranquilo, recebendo informações, nada mais. Tá. Isso é David Ellman. O trabalho que eu faço é de Milton Erickson, que é um pouco diferente. Na verdade, ele fala assim, que você não precisa de nada disso. Você não precisa fechar o olho, você não precisa. Pode até fechar, não tem problema. Mas que você precisa usar técnicas que a pessoa fique relaxada.
Fechar o olho ajuda? Ajuda, mas fechar o olho é só fechar o olho. E você vai trabalhar com o ouvir, você vai me ouvir. Eu vou perguntar, perguntar, perguntar. Ah, posso ir no banheiro? Pode, vai no banheiro. Posso abrir o olho? Pode. Posso tomar uma água? Pode. Você está acordado, você está lúcido, você está sabendo o que está acontecendo com Uhum. você. Essa é a diferença. Porque você precisa, Milton Edson fala assim, você precisa estar atento ao que está acontecendo nas suas Uhum. próprias mudanças, né? Você precisa estar ouvindo, percebendo, sentindo aonde está a questão que você está trabalhando. Então, você está nesse só estado de fechar o olho, você se concentra mais, porque senão você fica observando o terapeuta escrevendo, você passou um É. passarinho, você tem uma iluminação diferente, você se distrai. Quando você fecha o olho, você fica um pouco mais. É como você forçar assim, bom, deixa eu. Sabe aquele negócio de fechar Uhum. o olho e ficar ouvindo o que, que o Luiz está falando? Ó, virei até ouvido, o que, que o Luiz está falando? Pronto, Uhum. já me concentrei. Uhum. Né? Então, esse é o trabalho que eu faço, por isso que eles levam várias Tá. sessões, porque não é uma só que a gente vai resolver. Então, assim, existe esse preconceito de ir para algum lugar e não voltar? Não existe isso, gente. Isso é Não um bom existe. Isso é esclarecimento. lenda, isso é historinha contada lá em filme, né, Uhum. Hollywood. Até funciona lá em Hollywood, mas aqui não Eu acho que funciona tem assim, duas não. coisas aí pelo que você está me trazendo, né? Primeiro que mesmo que seja essa primeira abordagem clássica, a pessoa não fica Uhum. totalmente inconsciente, porque ela não está dormindo, Não, ela está no não tem estado, ela como. diminui o estado, ela está no estado de relaxamento. Então, até porque senão ela Exatamente. também não Ela atenderia está um só comando, relaxando. né? Porque ela atende um comando. Então, Claro, aí na hora que ela vai lá falar alguma coisa, ela, né, ou não sabe falar o nome, vem ali, ela não consegue fazer. Acho que esse é um ponto que a pessoa não fica inconsciente, mas também eu vejo isso também positivamente, no sentido de que a mente ela é poderosa, né? Então a gente nossa, consegue ir para um, poderosíssimo. né, para um lugar, a gente que talvez, que tem até a ver com o início que eu disse, né, das cartinhas e tal, é isso, a gente tem uma imensidão de coisas, né? Então a gente consegue realmente transformar. Eu acho que isso mostra o poder. Uhum. Mas claro, né, a forma que é colocada, às vezes fica meio... Eu já até fui era meio que show de mágica com hipnose, o pessoal ia lá no palco e tal, é até divertido, mas eu fiquei pensando naquele dia o quanto aquilo, a gente tem uma mente surpreendente, a gente pode ir para muitos lugares. Quando a gente está trazendo para Com certeza. a hipnose ericksoniana, né, que você comentou, e eu já fiz com Uhum. você, sei como que é, então a gente fica totalmente... Claro, você entra no estado mais profundo, que eu percebi, minha percepção. Mais A profundo. gente entra no estado mais profundo, então você consegue ficar bem conectado com aquilo que você está fazendo, porque hoje é um desafio, você tem muito estímulo externo, mesmo fechando os olhos, às vezes você vai fazer uma meditação. Tem gente que fala para mim, ah, Luiz, não consigo meditar. Uhum. Ela começa a vir com os pensamentos dela. Então, eu acho que, pelo menos na minha experiência, eu consegui ficar bem focado naquilo, não veio pensamento externo. Mas também se vir, tá tudo bem, né? A gente conduz, né? Mas eu consegui focar bem no que eu precisava. E eu acho que estava totalmente consciente do que eu, né? No seu comando, no que eu estava ouvindo, entendendo o que eu estava vendo também. Então, eu acho que isso esclarece bem para as pessoas e é bem assertiva, né? Ela vai no ponto que você precisa. Vai no ponto que E precisa, né? existe uma. Exatamente. Porque assim. Pode falar, desculpa. Né? Não, não, pode falar, Não, e pode eu falar, acho que pode é falar, uma coisa Luiz. interessante que eu também percebi, que é assim, acho que em todas as terapias, né? O protagonismo de uma terapia é o cliente. Então, assim, ele que É, traz a questão, ele que vai tudo. conduzir, porque você é um facilitador, né? Eu também faço isso na constelação, né? Você Exatamente. é um facilitador do processo. Então existe isso, né? Às vezes um medo de que o terapeuta, né? Até o psicólogo vai manipular a mente, isso não é possível. Não, Não não tem tem como. como, porque Não tem como isso. Isso não a existe. gente está ali, né? A gente é soberano, né? Então a gente precisa confiar mais nesse processo. O que você ia falar? E depois quero fazer um gancho do que você, acho que até para a gente entrar um pouco mais no tema, dessa questão da constelação e da hipnose. Você me disse num determinado momento que você utiliza o processo de constelação ou movimento sistêmico, enfim, dentro do seu processo. Queria saber como que você utiliza para a gente entrar um pouco nesse tema, fazer essa relação, e eu falo também minha percepção disso. Primeiro eu uso no primeiro momento, já na anamnese. No primeiro atendimento, né? Que eu sempre falo assim, primeiro faça um primeiro atendimento. Entenda-se o movimento. Então, assim, eu uso a constelação até para mostrar para ela o que ela está repetindo e de quem ela está repetindo.
E quais são... É como se a gente olhasse para a nossa história, porque a gente começa com um pai e mãe ali, né? De alguma Vou certa anotar forma, isso. vamos colocar assim, a Uhum. gente começa com um certo movimento pai e mãe, É. né? E o que eu estou repetindo? Que histórias eu estou repetindo? E por que eu estou repetindo isso? Então, eu entro com a constelação, é numa conversa, é num bate-papo, eu não vou colocar bonecos, nada, porque assim, eu estou fazendo anamnese, eu estou conversando, eu estou tirando informação e já estou elucidando a pessoa do que realmente está acontecendo, mostrando o que isso significa para ela, né? De que forma isso vai reverberar na vida dela. E o porquê que ela está repetindo esse padrão. Então, assim, eu uso até a constelação num bate-papo, numa conversa Tá. mesmo, mostrando isso. E até para mim ter mais lucidez de como que está a pessoa hoje. Uhum. Porque eu preciso olhar, né? Eu preciso fazer um Uhum. mapa dela, né? Eu preciso montar um mapa dela. Então, eu uso a constelação Uhum. exatamente nisso. Porque daí, quando eu tenho um mapa, é muito mais fácil eu ser mais assertivo ainda dentro da hipnoterapia. Porque eu sei o ponto que eu preciso atingir. Eu sei o ponto que eu preciso realmente aprofundar para resolver aquela questão que ela veio naquele Tá. momento. Né? E aí, e durante o Hum. processo? Tá, beleza. Eu estou fazendo a hipnoterapia, estou fazendo os aprofundamentos, eu estou usando as técnicas como ferramentas para ajudar a pessoa a pensar, a trazer conteúdos, a falar. Estou usando a técnica para ajudar a pessoa a fazer isso. Então a pessoa fica às vezes preocupada, o que eu vou falar, o que eu vou pensar, o que eu, né? Não, não se preocupe com isso. Esse é o meu trabalho, não é o seu, né? E aí vai ser determinado momento em algumas sessões que eu preciso conversar com o paciente, até para mostrar para ele o que está acontecendo com ele, quais os movimentos que ele está fazendo, quais as mudanças, da onde ele veio, o que ele está fazendo. Então, aí eu uso de novo algumas técnicas da própria constelação, alguns movimentos mesmo, né, mas é na fala, então eu faço a pessoa fechar o olho, enxergar ele enquanto criança, fazer olhar o pai, né, ou seja, fazer a imaginação criar ali em cima disso, e aí eu venho com as falas da constelação, eu Hum. venho com os movimentos da constelação, e assim, por que Hum. eu faço essa, né, às vezes eu venho só com PNL, num bate-papo, numa conversa, eu aplico PNL e a pessoa nem percebe. Então, por que eu faço esses movimentos? Porque é o sentir o É. paciente. Você precisa perceber o momento do paciente. Né? Você precisa ser, puxa, agora ele eu acho que não está legal para fazer hipnoterapia. Eu preciso fazer um movimento até para ele Hum. elucidar um pouco mais, vir um pouco mais para o consciente do que está acontecendo, quais as mudanças que ele está tendo. Tá. Né? Então, eu faço nesses momentos aí, nesses nuances. Porque às Né? vezes ele está tão, né, ainda na inconsciência, né? Ele está só com a dor, Uhum. né, com aquele sofrimento, e ele vem com esse sofrimento. Só que às vezes ele não consegue ter essa compreensão assim tão clara de onde vem, Não, não sei. né? Eu anotei aqui que você falou de Quando você repetição e bate um mapa, papo, né? né? Então assim, ele tá É, trazer esse movimento sistêmico é para trazer ele para entender qual que é a repetição. Porque existe uma uhum, repetição aí, né? Se a gente não faz, não tem determinado comportamento à toa. E às vezes pode até ser essa repetição de dor, né? De sofrimento, de algo que eu exato. estou batendo cabeça. Então, sei lá, estou ali numa questão financeira que não passa, né? Ou problemas de relacionamento que se repetem. Então, é usar essa técnica para trazer ele para esse lugar de entender que existe uma repetição. É isso, né? Exatamente, né? Ou seja, quanto mais a gente trazer para o consciente, né, aquilo que está preso ainda, mas ele consegue elaborar, porque é mais fácil quando a gente sabe, puxa, mas eu estou vindo daqui, estou repetindo isso. Então é mais fácil você, sabe? É que a gente fala cair as fichas, deixa cair as fichas, Tá. né? E é mais fácil para a mudança, quando você sabe qual é da onde está vindo, o que você realmente está repetindo, né? Então, as técnicas ajudam exatamente por causa disso, né? Por isso que eu falo que a hipnoterapia ela é mais breve, junto com essas outras, ela acaba sendo mais breve, mais rápida, porque te elucida mais, te mostra mais o que está acontecendo, né? Esse é o X da E eu questão, acho né? que ela tem, porque as pessoas às vezes, acho que as terapias elas não são excludentes e às vezes a gente tem essa Não, percepção, né? de jeito nenhum. Vendo até isso, De acho que a jeito rede nenhum. social traz isso. A gente tem plena consciência de que isso não existe, mas às vezes a rede Não, não social existe. parece que existe isso, né? Então assim, a hipnoterapia funciona para determinada coisa, mas a constelação não, ou só a psicoterapia que vale, né? Porque é com psicólogo ou só PNL, a gente vê, parece uma competição que existe entre as terapias e, na verdade, Ainda existe. é bom a gente ter essas Ainda conversas existe. para mostrar também que existe, na verdade, uma inclusão. Pertencimento, né? Que foi a cartinha que a Exatamente. gente tirou. Pertencimento familiar, mas também as terapias são pertencimentos. A gente também exclui. Claro Exatamente. que a gente, como eu falei, né? O cliente é protagonista. Então você tem que sentir também o que vale para você. De repente você fala assim, fiz a constelação,
eu posso recomendar fazer uma hipnoterapia para ir mais profundamente no tema. E a pessoa fala, não, Ou não. ou Ou não. não, né? E aí a pessoa fala, não, para mim não faz sentido, pelo menos por agora, e tá tudo bem, né? Mas é importante ela saber que existem umas etapas, né? Porque era isso que às vezes não fica claro. Ah, em que momento que eu posso usar ou a constelação e a hipnoterapia? Na verdade, você pode usar em que momento você quiser, né? Você pode fazer as duas juntas, Exatamente. ou de repente trazendo aqui um pouco do meu lado. Ou as três É, juntas, né? Não importa, né? eu faço terapia, psicoterapia, faço constelação, faço hipnose, faço tudo que aparecer que eu me conecte. Mas, por exemplo, né, às vezes a pessoa faz uma constelação e ela pode fazer algo depois, porque assim, ela faz a constelação, ela entende a repetição, que é mais ou menos isso que você faz também. Só que às vezes ela precisa dar uma continuidade, trabalhar com aquilo, né? Porque também colocar toda a nossa expectativa na ferramenta também não é uma postura que a gente assume as responsabilidades da vida, Não, né? Porque te traz a informação e não. depois é com você, né? Então eu entendi que veio lá do meu pai, por exemplo, né? Fiz a constelação e entendi que veio do meu pai. Tá, e o que eu faço com isso Ok. depois? Já fez um É, movimento, mas eu faço o que com é. isso, né? Se eu também não faço Tipo, nada, jogou a bomba, o se que vira vira nos você? 30 aí, né? Ou você achar que Se assim, vira ah, aí. fiz um... Claro que o movimento da constelação ele é muito poderoso, eu sei que eu trabalho com isso. Ele Sim, já vai fazer uma mudança ali na hora que você faz esse movimento. Porém, você tem que dar continuidade, porque o cérebro ele vai no que é familiar. Então a gente tem uma tendência a exatamente. voltar para o padrão. E aí você volta para o padrão porque você não faz nada, e aí depois você fala que o problema é na técnica, na terapia, como a gente escuta, né? Exatamente. Então, você fazer uma conciliação, ou ir lá fazer uma hipnoterapia, ou qualquer terapia, mas vamos falar da hipnoterapia porque é o nosso peixe aqui, né? Fiz uma constelação, vou fazer uma hipnoterapia. Eu fiz uma hipnoterapia e vi que entendi a repetição, vou fazer uma constelação, porque às vezes eu preciso mais profundamente entender aonde que é a ancestralidade, ou talvez não é só na ancestralidade, é na minha criança, né? No que eu passei ali na minha infância, Exatamente. então uma complementa a outra, né? Acredito que você tenha essa mesma opinião. Isso. E olha que interessante, você falando dessa questão de complementar. Vou dar Tá? alguns exemplos de pacientes, né? Chegou alguns pacientes assim que estavam em surto. Eu falei, não, meu querido, você não vai passar pela hipnoterapia. Eu vou, porque assim, Deu uma travadinha. E travou, será que yoga, né? foi Estou te ele? dando uma sugestão, você pode procurar outros, eu já dou uma sugestão que é de minha confiança, mas você pode procurar qualquer outra. Ela vai tratar primeiro esse surto, vai tratar, porque é comportamental, vai tratar essa parte desse surto. Quando você não estiver mais em surto, qual é a minha sugestão? Isso fazendo já uma análise no primeiro momento, né? Você vai passar primeiro para uma psicanalista. Uhum. Aí você vai para uma psicanalista. Você vai começar a tratar os dois movimentos, o interno e o externo, interno e externo. Você vai trabalhar esses movimentos. Então, quando essa psicanalista e essa psicóloga liberar você e falar, olha, agora está compreendendo, né, já saiu desse surto, já tendo uma noção do que está acontecendo com ela, quando ela liberar, isso pode demorar um ano, pode durar um ano, não importa. Uhum. Eu não estou preocupado com isso. Aí sim, em contato com essas profissionais, falou, Glauco, ó, agora já estou te encaminhando para ela fazer hipnoterapia. Mas ela vai continuar aqui na psicanálise e vai continuar aqui na hipnoterapia. Ou seja, a gente vai juntar, ela vai fazer uma semana com você, uma semana comigo, uma semana com você. E anda, que é uma maravilha, anda Muito legal. muito bem. Ou seja, nós, como profissionais, temos que ter essa Total. percepção se aquele paciente está em momento de passar por Uhum. você. Está em momento, realmente. A gente tem que olhar para o paciente, não é dinheiro, não é, eu preciso de pessoas. Ele não é um cliente, ele é um Uhum. paciente. Ele não é seu, ele é dele mesmo. Né? Ele não é meu, ele não me Uhum. pertence. Então nós temos que ser profissionais o suficiente para entender, opa, esse não é o seu momento. Então vou te encaminhar aqui para esses outros profissionais, como sugestão, óbvio. Então eu tenho parceiros. E assim, já não foi mais de um Uhum. caso, né? Foi mais de um caso que já aconteceu e eu passo mesmo. Falando, não, meu querido, ainda não É. dá. Quando você tiver uma percepção melhor sobre isso, aí a gente vai conversar. E você faz Mas todo só sentido isso que você vai disse. conversar com a E liberação eu desses profissionais. acho. Porque eles vão tratar você com mais informação, porque precisa um pouco, às vezes precisa É. aquele start da pessoa entender, né? Porque às vezes ela vem com tanto problema, tanta coisa, blá, 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 que ela mesma não está se entendendo. Então, ela precisa se entender, para depois passar para. Por quê? Mas por que não ir direto para a hipnoterapia? Por quê? Ela é muito objetiva,
ela foca um único problema. E às vezes ela não tá, naquele momento ela não É. está precisando disso. Ela está precisando olhar num todo, ela precisa olhar várias coisas que estão acontecendo na Uhum. vida dela, para ela começar a se organizar e ver qual é o principal ainda dela, o que realmente afeta ela, né, no ponto principal e tratar aquilo lá. Uhum. Então, às vezes, ela está olhando para muita coisa. Então, precisa de um profissional específico para trabalhar isso, entende? Então, assim, todas as técnicas têm que se complementar, todo mundo tem que se falar a mesma linguagem. Né? E isso é importantíssimo. O que a gente não vê hoje, É. né, no mercado de trabalho, de profissionais, que realmente existem bons e maus É, em qualquer profissionais. área, Né? E né? aí a gente tem que lidar com isso em qualquer área, E- né? Em qualquer, até é, um funileiro de mecânico, né, eletricista, todo mundo tem. Né? Só que você tem que aprender. A ética do seu trabalho o paciente não é é. seu. E Não é seu. eu concordo A com ética a isso, gente porque às não. vezes eu também tenho essa percepção, esse feeling, e também faço alguns questionamentos e vejo que a pessoa não tem condição de fazer a constelação, porque eu sei do movimento dessa profundidade. E que às vezes ela pode fazer num outro momento, mas ela precisa dar uma Sim, caminhar um pouco, né? Ela precisa ter um precisa pouquinho mais de caminhar. grau de Exatamente. consciência para ela sair desse lugar. Porque eu costumo falar uma outra coisa, né? Às vezes a pessoa ela só quer tirar dor, mas ela não quer sair do problema. É, Então, e é exatamente. isso. Então ela só Exatamente. quer tirar a dor. Ela não quer sair do problema, porque o problema dessa repetição é mais profundo, porque pode envolver um pertencimento, que é essa carta que a gente tirou no início. Então, às vezes, eu me Exatamente. manter naquele estado me coloca num pertencimento familiar que me dá uma certa. Porque, eu vou te dar um exemplo. Às vezes eu coloco alguma situação de doença no campo. Tá. E aí a pessoa fala, não, porque eu vejo que é uma repetição na minha família, eu não quero ficar doente. Realmente ninguém quer. Só que quando eu coloco no campo essa questão da doença, ela está conectada com algo do sistema dela. E quando ela olha para essa doença sem saber o que é, geralmente ela fala que é uma coisa boa. Então ela vai lá, não, porque isso é lindo, porque não sei o quê, por quê? Porque isso é o pertencimento, né? Então eu fico pertencendo àquele sistema. E existe uma coisa que é a lealdade sistêmica, né? Você sabe bem disso, eu estou falando para o Uhum. pessoal aqui. Então é muito difícil sair desse lugar. Então, às vezes, eu não quero sair do problema porque ele me traz esse lugar de pertencimento mesmo. Ele me conecta, às vezes, com meu pai e com a minha mãe, que talvez eu não tive. Talvez eu tenha tido um pai ou uma mãe que só foi realmente o genitor, não foi meu pai e minha mãe. E eu estou me conectando com essas pessoas, né, com essa origem através de sintomas. E aí, no fundo, Exatamente. lá, ela não quer sair, mas ela está sofrendo. Só que até chegar nesse lugar que eu estou dizendo, às vezes ela precisa dar uma caminhada, né? Ela precisa realmente fazer uma psicoterapia, uma psicanálise ou qualquer outra técnica que dê uma sustentação. Se você chegar para a pessoa e falar isso, ela não vai entender, né? Que ela vai falar, claro que eu quero sair do problema, né? Tipo, eu não quero, estou sofrendo. Ela não vai entender esse processo. Então, acho que isso é bem interessante de colocar. Ô, Glauco, você deu uma travadinha, você está me ouvindo? Tô te Ah, ouvindo, tô te teve uma hora que você ouvindo. deu uma travada e Pra mim tá tranquilo aqui. agora você deu uma travadinha Não, de novo, pra mim tá. mas o som acho que ficou bem para o pessoal. Então, acho que isso é muito, Não, tô. muito importante, esse primeiro processo. E uma coisa que você me deu uma clareza boa também é dessa questão do momento de se fazer em relação às duas Do momento. técnicas, né? A gente pode complementar essas técnicas, Exatamente. porque o que eu também aprendo nessa minha jornada, né? Que, assim, é isso, eu vou fazer uma constelação só e já vai resolver meu problema. Tem gente que fala que é assim. Eu acho que você já vai fazer dar um passo. Mas, cada vez que você faz os movimentos sistêmicos, entende esse pertencimento, essa lealdade, por que que você está preso no problema, por que que você sofre, etc., você vai indo numa camada mais Uhum. profunda, né? Porque a gente vai cada vez mais acessando coisas que a gente não acessou. E o objetivo dessa Exato. técnica da constelação, eu acredito que é muito similar à hipnoterapia, é assim, o que que eu tenho que ver, né, que eu não estou enxergando ainda. Então, o que que eu, né, ainda não estou enxergando, que se eu enxergo, começa a mudar minha realidade, né? Começa a mudar o resultado das minhas relações, da minha vida. Eu começo a ter mais saúde, eu começo a ter mais exposição, eu começo a mudar o resultado do meu negócio. Às vezes eu estou trabalhando e o resultado é ruim, mas é porque eu estou me conectando em outra coisa, né? Fora disso. E afeta no meu negócio, né? E Exatamente. às vezes eu preciso ter um clique, né? Enxergar de fora algo ali, que eu preciso entender de onde vem essa repetição e mudar meu mapa, né? Você falou de mapa,
a gente está seguindo aquele mapa que já vem ali de muito tempo. E às vezes eu preciso mudar esse modelo, né? Esse mapa. Então eu vou pegar e mudar esse mapa. Eu tenho que olhar para ele e começar a mexer as peças. Vamos lá, o jogo lá do War, né? Mudar as peças. Teve uma guerrazinha ali, mas depois eu venci e vou começar a mudar. E eu começo a mudar as peças. E aí realmente o resultado vem, né? Porque a gente fala muito na PNL, né? Não adianta eu querer ter o mesmo resultado se eu faço as mesmas coisas. E não Mesmas adianta. coisas, né? Não E resolve, né? também isso vai mais profundo nessa questão mesmo de lealdade, de olhar para o problema, né? Às vezes eu estou tendo os mesmos resultados porque eu estou preso nessas lealdade sistêmica aí. Que no fundo me traz não é nem ganho secundário, porque a gente não está entrando nesse lugar né, da psicoterapia, mas é, na verdade, um pertencimento, é uma coisa forte mesmo a gente pertencer ao nosso clã e à nossa família, né? E eu vejo, às vezes, a pessoa fala assim, Exatamente. tô com escassez financeira. Acredito que muitas pessoas buscam você para isso. E Nossa. aí ela fala assim, não, tô com problema de escassez e tal, não consigo prosperar. Cara, e às vezes ela tá ali porque, às vezes quando ela consegue ganhar dinheiro, ela perde do nada, né? Nunca é do nada. Então, por quê? Se ela Não é olhar para nada. trás, né, para os pais dela, para os ancestrais dela, eles tiveram muita escassez. E aí, o quanto eu também não me conecto com essa escassez para eu fazer parte desse grupo? E aí, às vezes, quando eu saio, porque quando eu tenho que sair, a saída é individual. E aí parece que eu estou traindo o meu sistema inconscientemente. E aí eu tenho que voltar, porque eu preciso pertencer. E aí eu fico nesse dilema, né? Eu vou e volto, Exatamente. então às vezes eu ganho dinheiro, acontece uma emergência, putz, gastei o dinheiro, eu vejo muito isso. Aí tal, não sei o quê. E ela não está entendendo que, na verdade, ela está vindo ali para pertencer. E que ela pode honrar tudo isso fazendo diferente, né? Porque, no fundo, os ancestrais passaram as escassez todas, e os nossos pais também, para que a gente mudasse nosso cenário, para o sistema começar a equilibrar. Então, na verdade, esse equilíbrio vem você prosperando, por exemplo. Então, acho que esse Exatamente. complemento é bem interessante, né? Você tem algum caso que você acha interessante compartilhar, assim, ou de resultado, ou de algo assim que você acha interessante trazer para o pessoal entender melhor? Sim, então vamos lá. Eu falo que a hipnoterapia ela trabalha várias áreas, então vou contar desde o Tá. mais simples até uma coisa mais complexa, né? Por exemplo, uma paciente que chegou para mim, ela veio com uma questão para ser resolvida na questão de relacionamento e aquela coisa toda. Fiz anamnese, aí, né, no primeiro atendimento, e são quase 2 horas praticamente no primeiro atendimento, fiz anamnese, fiz aprofundamento, blá, 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 beleza, perfeito. Bom, vou aplicar a técnica até para ela conhecer como funciona, né? Porque ela precisa conhecer e desmistificar tudo isso, que ela vem lá de trás trazendo como bagagem de preconceito, e até para mim saber o que realmente eu preciso tratar. Porque assim, uma coisa é o que ela vem trazendo. E aí eu delineio onde ela quer chegar. E eu preciso conhecer o meio da situação. Então, esse meio é a técnica que eu aplico dentro do nível. O que eu preciso realmente tratar para chegar naquilo que ela quer. E já no primeiro atendimento, ela veio já com uma catarse, né? E falou, nossa, Glauco, tô com medo, tô com medo, tô com medo, tô com medo. Eu falei, nossa, então abre o olho, né? Abre o olho, pisa o pé no chão, põe a mão aí na cadeira, tá? Ela estava sentada, né? Ela abriu o olho e falou, mas nem começamos, né? O que que aconteceu, né? Ah, eu tenho medo de escuro. Eu falei, mas onde na nossa anamnese você trouxe que você queria tratar dessa questão do medo? Você nem comentou do medo. Olha como que os pacientes omitem algumas coisas, né? Mas você só fechou o olho. Ah, eu tenho medo de escuro porque eu durmo no quarto com meu marido com luz acesa, meio acesa, né? E meu marido xinga e fica bravo, não consegue dormir. Enfim, eu não tenho um sono bom. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos esquecer tudo isso que você está fazendo, vamos trabalhar essa questão do medo do escuro. E aí, o que eu fiz com o paciente? Eu fiz uma bolinha num papel, grudei na parede e falei assim, fique com o olho aberto, focado nessa bolinha. Eu vou ficar atrás de você só conversando e fazendo perguntas. E você fique concentrado nessa bolinha, não tire o olho dessa bolinha. Em 3 sessões ela resolveu. Hoje ela dorme tranquilamente, anda no meio da noite, enfim, coisas Uhum. simples. Em 3 sessões a gente resolveu essa questão. Questões mais complexas, eu peguei né, vou citar já alguns dos casos, mas vou citar um caso em que a mulher foi violentada várias vezes, né, então aí a gente fez um trabalho, lógico, não foram 8 sessões, Uhum. porque teve várias violências em cima dessa mulher, e aí eu fiz um tratamento aí, pelo menos teve umas 12 a 14 sessões aproximadamente, não me lembro, que já faz algum tempo, e em cima disso, nós começamos a aprofundar, olhar para esse pai, olhar para esses abusadores, porque teve ali
do pai também, que sempre tem dentro de casa, né? E esses outros abusadores, até para ela entender o movimento dela, para que ela tirasse esse peso dela, porque assim, inconscientemente fica a culpa, né? O que eu fiz de errado? Mas quer pertencer também, sabe? Toda aquela. É uma mistura de raiva, de angústia, né? E aí eu fui trabalhando isso nos pacientes. Nessa paciente, e hoje, até hoje, ela me relata, fala, Glauco, olha, eu já tenho 3 filhos, eu tenho uma relação muito boa com meu marido, com os meus filhos, antes eu brigava demais, já tenho um filho a mais, enfim. Hoje eu consigo abraçar o meu pai, eu consigo, Olha, né? Porque ele é meu pai, eu não tenho o que fazer. Ele é meu pai, eu consigo abraçar, consigo entender que aquele é o processo dele, não foi o meu. Os outros abusadores, eu não preciso né? Eram pessoas também conhecidas. Eu não preciso me relacionar, mas eu entendo que não era minha culpa. Enfim, tira todo aquele peso, aquela carga. Porque a gente vai trabalhando o olhar. E não é fácil o olhar para não. isso. Não é falar que é uma coisa simples, que é gostoso. Mas então, são movimentos que a gente faz a gente olhar de um outro ângulo, tudo aquilo lá, para você interpretar de uma forma diferente. Quando você interpreta de uma forma diferente, você tem um comportamento diferente. Não estou falando que vai esquecer, que vai apagar da memória, que vai sumir. Não, não. Você simplesmente aceita o fato, né, e começa a se comportar de uma forma diferente, sem se culpar, sem se sentir invadida, sem sentir todo aquele peso dentro de você. Então são 2 casos aí, né, extremos, né, bem Sim. extremos, né, que eu já tratei, né. Então só para entender. E lógico, tem pessoas que têm medo de falar em público, enfim, tem desde coisas mais simples a coisas mais complexas, né? Então a gente trata um pouco de tudo. Hoje eu estou tratando bastante muita gente com questão de relacionamento, brigas, e aí enfrentamento com pais de um lado, sogros do outro, né? Marido que é infantilizado, e aí a esposa que percebe que ela também está infantilizada nessa relação. Eu falei, oh meu Deus, olha que dinâmica maravilhosa. Constelação vai fazer um olhar aqui maravilhoso sobre essas infantilizações dos dois Manda pra lados, cá. né? E às vezes até eu falando aqui, e aí às vezes eu até falo pro pessoal, falo, olha, depois de uma certa sessão, eu falo, faça uma constelação. Eu até falo, sugiro, faça uma constelação, não comigo. Dou alguns profissionais e faça uma constelação. Vá olhar, vá fazer uma dinâmica em cima disso. Até para você entender um pouco mais e aprofundar um pouco mais, né? Olha que bacana. Muito legal, né? Porque dá para trabalhar assim essas fobias, né? Pelo que eu estou vendo, coisas que, claro, para o cliente isso é importante, para o paciente isso é importante, Sim. mas e coisas complexas também para ressignificar, né? Porque a gente vê muitas pessoas presas naquele trauma, então às vezes ela não vai para a vida, né? Então ela não prospera nos relacionamentos, até financeiramente por conta do trauma que ela vivenciou, que é esse exemplo, o segundo exemplo que você deu, né? Então, às vezes, a gente fica preso no trauma, ou então você fica numa repetição desse trauma o tempo inteiro, né? Em outras circunstâncias. Então, eu tive abusos aqui, e aí eu vou me deparar com abusos em outras circunstâncias. Então, no trabalho tem um chefe abusador, ou se eu sou empreendedor, o cliente sempre abusa. Então, você fica preso nesse trauma e a vida não prospera, né? É uma coisa que eu tenho feito bastante em relação até à constelação, que foi também uma coisa que eu fui aprimorando e eu acredito que faz muita diferença, é trabalhar não só essa questão da ancestralidade, então eu, pessoa, né, trago eu como elemento, mas também trago a criança, porque a criança não tinha recurso para lidar com tudo isso. Então, muitas vezes ela está carregando peso que não é dela, enfim, não só esse tipo de caso, mas vários, né? E eu tenho colocado muito a criança no campo da constelação e tem sido muito incrível as experiências que eu vejo, porque aí eu consigo identificar, às vezes eu estou num relacionamento e eu estou me comportando como criança. E eu não tenho essa total dimensão. E a criança não sabe se relacionar, porque a criança não se relaciona. Então, dificilmente você vai ter condições e recursos para você lidar bem com essas questões e desafios que os relacionamentos trazem. Ou às vezes você está no trabalho se comportando como criança, né? E isso dá muita clareza quando a pessoa olha no campo também, né? Para ela poder trabalhar essas questões. Acho que funciona muito bem. Só para fazer um gancho aí com o que você está dizendo. Exato, porque assim, a gente tem que ir aprofundando, né? Ver o que a pessoa está presa, né? Onde ela está presa e mostrar isso, né? Porque assim, eu falo que mudar a interpretação, eu sempre falo assim, a hipnoterapia, ela muda é assim, nós captamos a maior parte do nosso mundo através da visão. A gente tem 5 sentidos, mas a gente capta muito mais pela visão. 80%, 70%, 80% é pela visão.
Então, o que nós temos que mudar? A forma como nós interpretamos aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos. É interpretação. Quando você muda a interpretação, vamos imaginar uma cena em que você apanhava do seu pai, apanhava da sua mãe, sei lá, uma situação horrível. Você tem que mudar a interpretação disso, porque você ficou preso, a criança ficou presa naquele momento de que o pai era bravo e você tinha que ter medo. E é sempre a criança, é sempre a inocente, né? Porque ela se acha a vítima e Sim, que ela não fez nada, né? Sempre fica fica preso preso nisso, né? nisso. Que a vítima não fez nada. Fica preso nisso. Então, assim, é olhar de forma diferente, olhar de fora e mudar essa interpretação de que ela é a vítima, que de repente ela pode ter bagunçado, ela apanhou porque o pai é o que o É. pai sabia fazer. É mudar a interpretação. Mudou a interpretação, você muda o sentimento que está dentro de você, mudou o sentimento, muda o comportamento. É Uhum. uma linha, né? É uma linha. É, Né? Então, olhar para o passado é você mudar a interpretação. Não vai mudar o fato, você não vai mudar, agora não vou mais ver, não vou mais. Daí que meu pai. Não, seu pai. O fato aconteceu, uhum. ponto. Não tem como mudar isso, né? Mas você muda a interpretação que você teve do sentimento que É ficou muito preso. legal isso. O Bert Né? Hellinger até fala, né? Já falou, assim, não é nos livros, mas ele fala um pouco disso de concordar com o passado. Quando você começa a concordar, não é nem Sim, tanto aceitar, é concordar. Ele foi assim. concordo. E aí você começa a mudar essa história. Você sai realmente da criança, né? Porque a criança, obviamente, até porque ela realmente não tinha recurso e ela foi vítima da situação, mas aí como adulto você se vitimiza. E existe uma diferença entre ser vítima e Exatamente. vitimizar. E aí se você continua se Exatamente. vitimizando como adulto, você está preso na criança, ferida, e aí você não sai daquilo. E aí você vai culpar o quê? O externo, né? Você vai culpar o seu parceiro, sua parceira, o seu chefe, os seus clientes, o externo, né? E aí você não vai realmente conseguir ir para esse caminho. Bom, a gente está quase no nosso tempo, eu acho que a Exatamente. gente abrangeu bastante coisa, 11h25, passa super rápido, eu falaria umas É, 3 horas sobre esse bastante. assunto. Eu acho, obrigado de novo aí pelo tempo, eu acho que faz muito Imagina, Luiz. sentido esse trabalho, tanto da constelação quanto da hipnoterapia, ele se Nossa, complementa tudo a ver. demais. E aí você pode ir 100%. entendendo quais camadas você precisa trabalhar e com profundidade, né? Que profundidade você precisa ir, se você está entendendo que, nesse caso que você trouxe de repetição, né? Quando o cliente entende, o paciente, né? Eu falo cliente na constelação, o paciente entende Sim, que isso está se repetindo demais, é um caminho, né? De começar a olhar pela exatamente. constelação. E aí dá para trazer para cá, para a gente ir Exatamente. nessa profundidade, né? Da ancestralidade da criança e começar a mudar esse cenário. Eu acho que é por aí. Exatamente. Bom, quero. Exatamente. É ajudar, né? É ajudar o paciente no seu conteúdo que ele não consegue entender o E aí porquê. ele ter É clareza isso. disso, né? Porque o segredo é a gente ter clareza, como você falou no início, Clareza. é Clareza. trazer para o consciente. Eu só consigo gerenciar minha vida e mudar o resultado se eu trago para o consciente. Porque aí eu gerencio, eu falo, tá, isso aqui, tenho isso, vou para lá, vou para cá. Fácil? Não é, nunca é. Mas a gente consegue ter mais recurso para isso. Quero muito Exatamente. agradecer seu tempo por compartilhar a sua experiência. Acho que dá para a gente fazer novamente depois de outros assuntos, porque vai abrindo, né? Sim. Vamos ver o que vai ampliando, porque tem muito assunto para a gente trazer. Mas quero agradecer seu tempo e o pessoal aqui, né, para te seguir é no Instagram, você tá por ali, né? Dá para te achar por ali, né? Dá, é Tá. glauco.pim, né? Já pode me seguir lá no Instagram, que é esse o link lá, da parte profissional, que eu divulgo lá meus trabalhos, as lives. Vai. Inclusive, essa live vai estar gravada lá para Uhum. nós, né? Para todas as pessoas Sim. que querem assistir, né? E E eu que agradeço, Luiz. Eu que agradeço aí pelo convite, né, pela abertura aí. Semana que vem a gente faz mais uma live nossa aqui. Aí você também falando um pouco também da tá. constelação, né? Como é esse movimento da constelação, porque também tem uns Tem. tabus aí, né? Tem uns tabus aí, principalmente religiosos, né? Já vamos embora, Tá bota bom. aí, Eu trago religiosos, né? essa Então é visão aí isso. da religiosidade com a constelação, o que tem a ver, né? E é isso, vai ficar Isso. salvo aqui então, pessoal, no Instagram. Vou salvar também depois no meu canal no YouTube. Até amanhã eu salvo lá. E a gente vai trocando aí figurinha aí no Instagram. Também tenho meus acessos ali por ali. Tá bom? Obrigado aí, gente, quem Perfeito, conseguiu assistir Luiz. ao vivo. Imagina. E vamos compartilhar essa live também, que é importante esse conteúdo. Tá bom? Abraço, Glauco. Perfeito, Obrigado, viu? Luiz. Um Tchau, abraço tchau. a Abraço, todos. Tchau, pessoal. Tchau. tchau.